O objetivo desse shiur é entender como estar acima do cenário e ampliar a mente, né? Ocorreu uma ampliação na mente. Então, imagine uma pessoa num campo, dependendo da ótica como ela vê as coisas, pode ser um lugar sem, né, ela está enxergando de uma maneira sem cor, sem alegria, sem algo especial. Ela começa a enxergar a sua própria vida de uma maneira muito pobre, né? Um olhar muito pobre, ou seja, sem cor, né? Isso afeta o ânimo, afeta toda a estrutura, né? No que diz respeito à visão dela da sua própria vida. Agora, o que tem que ser feito? Qual é a primeira coisa que precisa ser feita? É ter uma ótica diferente. Então, quando a gente muda a maneira de enxergar as coisas, a maneira de pensar, então a gente vai enxergar uma mesma situação de uma maneira completamente diferente. Né? A gente vai ver uma cor, uma alegria onde não existia. Não é que não existia, a maneira de enxergar não estava correta. A mente, a gente pode imaginar, né, como um local com muitos livros, ou seja, a mente tem muitas informações. Agora você pode entrar num lugar, numa sala, né, cheia de livros, e estão amontoados um no outro, não estão organizados. Você não sabe onde é que estão as coisas, a informação, os livros estão empoeirados. Assim é a mente. Quando a mente ela não é trabalhada, cuidada, ela fica dessa forma. Para organizar, para deixar tudo bem organizado, agradável, tudo isso dá trabalho, tudo isso exige esforço. Agora, é fundamental quando a gente para pensar que essa vida é uma oportunidade. Nós estamos aqui com uma oportunidade de ouro, digamos assim, de acertar e de encontrar o caminho correto segundo a vontade do Criador. Então, a Kadosh Baruch Hu, ele quer nos conceder, essencialmente, bênçãos, dádivas, além do que nós possamos imaginar. Mas isso não é através do que é chamado pão da vergonha, não é através do caminho sem esforço, não é através de algo mágico, não. Ele dá diretrizes claras e nós precisamos seguir. A gente sabe que a base de tudo são as mitzvot. Eu sempre repito isso. É isso que vai te dar força. São as ordens do Criador. O conceito que ele estabeleceu na Torá do que é certo, do que é errado, tudo isso é a base. Sem isso, não tem como construir nada que realmente vai durar. Isso já temos falado, mas eu tenho que sempre falar isso, sempre, para que isso seja a base fundamental. Muito bem. Agora, nós vamos trabalhar nos conceitos na nossa mente. Esses conceitos, eles são fundamentais, porque esses conceitos, eles vão reger a nossa visão, a nossa maneira de ver as coisas. Então a Torá, além das ordens que estão na Torá, as mitzvot, existe um conceito sobre quem é o Criador, como devemos enxergar nossa vida e como devemos olhar cada cenário que nós estamos vivenciando. Para que a gente entenda isso de maneira até mais simples, imagine o que é um cenário. O cenário é algo que existe num teatro. Então, um teatro tem um cenário para uma peça. A peça acabou aquela temporada,
vai entrar outra peça, aquele cenário é desfeito. Então é feito um novo cenário para nova peça, e assim por diante. A vida, ela vai montando cenários. Então você está no cenário agora, amanhã que eu falo, daqui a um tempo você está no outro cenário, você está em outra cidade, ou na mesma cidade, mas numa circunstância muito diferente. Como é que eu consigo captar o que esse cenário ele tem para mim, né? Ou seja, o que eu posso aprender com ele, o que eu posso absorver dele, ou como eu posso sair mais rápido quando é um cenário que está causando muita aflição. Para que isso ocorra, você teria que estar acima do cenário. Você teria que olhar o seu cenário. Você teria que sair um pouco e olhar o seu cenário como se você estivesse acima dele. Então, isso pode ocorrer? Sim, isso pode ocorrer. Quando você está bem conectado, bem conectada com a Kadosh Baruch Hu, e você está com a mente que absorveu os princípios da Torá, além das ordens que são as mitzvot, além, né, dos conceitos, do estudo que ensina a gente como praticar essas mitzvot. Você também tem os princípios fundamentais que estão inseridos na Torá. Então, para começar, eu li algo muito interessante de um livro chamado Kedushat Levi. E nesse livro, o autor ele fala como os sábios ensinam isso, que a palavra Pesach ele dividiu em P e Sar. Não é um conceito simples, um pashut simples, é um conceito um pouco mais profundo, né, da palavra, para entender algo mais profundo. P é boca e Sar quer dizer dibur, falar. Então, o objetivo de Pesach, além, obviamente, de libertar o povo judeu da escravidão do Egito, né, tem um objetivo também de trazer algo, um conceito fundamental de como realmente funciona toda a criação. Então, ele explica aqui, né, todos os conceitos, tal, cita um texto onde Hashem, ele fala literalmente, Hashem fala literalmente, eu já poderia ter, né, terminado isso, né? Ou seja, ele já poderia ter ferido o faraó, mas Hashem quer que o nome dele seja conhecido por todos. Então, qual é o conceito aqui? Por que esse conceito é tão importante para nós? Vamos entender isso, tá, gente? Os idólatras, as pessoas que estão ligadas à idolatria, seja uma idolatria declaradamente idolatria, uma idolatria mais sutil, a pessoa fala até de Deus, mas está dentro de uma configuração de idolatria, ela pensa que, ou eles pensavam antigamente na filosofia também, alguns filósofos, eles achavam que o mundo sempre existiu, né? Que não houve essa coisa de alguém chegou e criou o mundo. Ou alguns achavam que, sim, tem um Criador, ele criou o mundo, agora várias forças regem o mundo e as pessoas também regem os mundos, enfim, são conceitos idólatras. Quando uma pessoa fala assim, olha, puxa, isso aconteceu por acaso, isso é um conceito idólatra, sutil, mas é um conceito idólatra. Quando uma pessoa fala assim, olha, eu estava muito bem, mas por causa daquela situação, puxa, aquela pessoa entrou na minha vida e atrapalhou tudo. A culpa toda é daquela pessoa. Isso é um conceito
também permeia uma visão de idolatria. Então, os sábios eles ensinam que o Criador, em Pêssar, além de libertar o povo judeu, ele estava passando uma mensagem. Quando ele estava castigando o Egito, ele estava passando uma mensagem. Então, diz o seguinte, a conclusão, né? Que Mikeivan Sherainu, Shehu Idbarach, Shided Amaracha Ve'asa Bahem Kiritsono. O que ele fez? Ele mudou a ordem das coisas. E ele fez tudo segundo a vontade dele. Ele fez, numa das pragas, a água está junto com o fogo. Isso é me'ala teva, além da natureza. Ele modificou as coisas, ele fez o mar se transformar em duas paredes. Ele fez uma estrada dentro do mar. Ele mudou as coisas, ele agiu alateva, além da natureza. E qual é a mensagem dele quando ele faz todas essas coisas? Shemaminá, para que a gente possa entender, Sheyesh Manhig Baolam. Existe alguém que está governando o mundo. Não tem nada por acaso, não. Não é só que uma pessoa que entrou na sua vida vai atrapalhar toda a sua vida. Não é assim, não. Existe alguém governando. Existe alguém que está supervisionando tudo. Nada é por acaso. Aí ele diz, Yesh manhig baolam, amechadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit. Existe alguém que está governando o mundo e está renovando o mundo todo dia. A criação é como se o mundo literalmente fosse recriado toda hora. No livro Nefesh HaChaim, ele fala que isso ocorre dentro de uma hora, em vários momentos dentro de uma hora. Tudo é renovado. A energia vital é renovada, tudo é renovado. Quando Hashem ele atingiu o Egito e ele libertou o povo judeu, ele estava dando uma mensagem. As coisas não são como vocês idólatras pensam. O mundo foi criado, Hashem estava passando essa visão, ele criou o mundo, ele governa o mundo, ele renova a força vital a todo momento, e no livro Nefesh HaChaim fala que se ele parar um momento de renovar, o mundo volta para Tohu Vavohu. Ele também mostrou para Faraó, né, porque as nações sempre criaram aquela visão de três deuses, né, um deus nas regiões celestiais, uma deusa, né, e o deus encarnado, um deus que era filho dos deuses. E o Faraó tinha essa visão também, que ele era filho, ele participava desse tipo de configuração, que sempre existiu na idolatria isso, três deuses. Dois deuses que são espirituais e um encarnado, ou seja, um deus humano. Então, o que Hashem falou para o Faraó? Está em Shemot, Êxodo 4, 22, ele falou Beni Bechori Israel. Israel é meu filho primogênito. Esse povo aqui, ele é o meu filho primogênito. Então, Hashem, quando ele libertou o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, ele deixou claro alguns conceitos. Ele é o Criador, ele está acima de tudo, ele pode mudar a ordem das coisas, da natureza, ele supervisiona tudo.
ele renova a criação a todo momento, ele concede energia vital, ele é a única fonte de vida. E Israel é o filho primogênito dele. Essa foi a mensagem que ele deu para o faraó. Agora, vamos voltar um pouquinho e vamos trazer de novo, né, aquele conceito que você fala assim, olha, tudo está ruim por causa dessa pessoa, tudo está ruim por causa disso, ou tudo está ruim, ou por acaso. Não existe isso. Essa é a maneira errada de enxergar o cenário que você está passando. A maneira errada é problemática. Por exemplo, quando um cenário ele não se apresenta de maneira agradável, em razão de que esse cenário ele está repleto de consertos, e a pessoa lida com ele da maneira errada, tem a visão errada, esse cenário tende a ser mais demorado, ou seja, o sofrimento ser alongado, porque a pessoa não aprende, ela não consegue captar, ela está sempre dando desculpa, ou culpando alguém, e ela não consegue entender as lições que ela precisa aprender, porque ela não consegue analisar o cenário dela. Por outro lado, quando um cenário é bom, e a pessoa poderia, então, naquele cenário, evoluir, expandir, crescer. Não. Ela enxerga da maneira errada o cenário, ainda arruma uma maneira de reclamar daquele cenário e comete um erro que é muito grave. É muito grave. É um erro que muita gente não se dá conta, mas é uma das coisas que Hashem exortou o povo judeu. Nós somos, eu vou dizer algo que talvez você possa, eu vou explicar, mas você possa ficar surpreso. Nós somos obrigados a servir Hashem com alegria. É uma coisa muito ruim, muito negativo, a pessoa ter uma situação boa e não estar alegre. Isso é um erro espiritual muito grave. Muito grave. A pessoa precisa se esforçar para estar alegre com aquilo que a Kadosh Baruch Hu deu para ela. Ela deve agradecer por tudo. Agora, ela deve procurar estar num estado de alegria. Ela deve valorizar isso. Ela deve alimentar esses momentos de uma maneira maior. Aconteceu uma coisa muito boa. Você faz uma refeição para agradecer a Hashem, você se alegra, você aumenta a alegria. A alegria é uma coisa que, espiritualmente, é a vontade do Criador. E servir a Ele com alegria. Você sentir dentro de você uma alegria, um sentimento bom. Muito bem. Cada um está num cenário agora, né? Esse cenário não é o mesmo que você esteve, ou eu estive um pouco antes, ele já mudou, e ele vai se transformando, ele vai mudando. Então, eu queria ler agora uma parte do livro Hashem Rofecha, Shalom Arush, e ele fala o seguinte: que Hashem Itbarach, Hashem, bendito seja ele, Shehu Makir veio dele, ele conhece, ele sabe, Et Kol Echad Ve'echad, cada pessoa, como fala em hebraico, Bediuk, especificamente, cada um, ele sabe. Ele é Deus. Então, ele tem uma capacidade que nós não temos nem condições de imaginar, mas ele supervisiona de maneira específica tudo. Tudo, absolutamente tudo. Ele calcula tudo de maneira precisa
ao ponto que nada acontece por acaso. Aí ele diz, Kol echad ve'echad, bidi'ah shelemah, com um conhecimento pleno, hu ra'a she'ata lo tuchal lada'at oto, ela al-yedei kol atenaim a ele. Ele vê que você não tem como se aproximar dele ou chegar no nível mais elevado sem as condições específicas que cada um de nós estamos passando a cada momento. Tá? Esse é o sentido do que ele está falando. Ela aliedei, senão através, Kol atenaim, todas as condições, a ele, todas essas condições. Shehu natan lecha bimeduyak, que ele dá para a gente de maneira específica. Ve'en shum taut, não tem nenhum erro. O mikre beshum prat bechayecha. E não tem nada por acaso, nenhum detalhe por acaso na sua vida. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: tudo que você tem hoje, toda a sua configuração hoje, ela é precisa, específica, ela fornece tudo o que você precisa para fazer o seu conserto nesse momento. Então, o que é que você precisa fazer? Eu quero ler aqui uma parte do meu livro, Luz, Força e Descanso para a Alma. Quem cumpre o propósito divino permanece, porque enxerga além do cenário. Mas os que ficam presos no cenário só permanecem enquanto ele for necessário. Aqui é um sentido com relação ao mundo vindouro. Se você ficar preso a um cenário, você não cresce, você não sai dali, você fica aprisionado. Você não consegue enxergar um pouco adiante de você. Então, é preciso que você consiga ultrapassar essa barreira. A lição de Yosef, ou seja, José no Egito, quando foi vendido pelos seus irmãos, demonstra como ele enxergou a situação além do cenário e entendeu os consertos que precisavam ser feitos e o propósito divino a ser cumprido. Já falamos sobre isso até num vídeo bem específico, né? Cada situação tem uma lição e uma indicação do caminho a seguir. Quando nós nos acostumamos a ler a Torá, à luz dos comentários dos nossos sábios, que revelam o sentido exato de cada palavra, cada texto da Torá, então nossa mente se torna capaz de captar a vontade divina. Então, a nossa mente ela vai abrindo, ela vai expandindo para que a gente possa captar isso. Então, gente, quando a gente está numa situação, passando uma situação, um cenário específico, como é que a gente, então, na prática, a gente consegue olhar por cima esse cenário e analisar ele? Isso ocorre quando a gente... É como se a diferença de uma pessoa que anda na escuridão, ela não consegue enxergar, né, o que está acontecendo nem com ela, nem com nada na vida dela, ela só está andando ali e sobrevivendo. E uma pessoa que está andando na luz, ela está conseguindo captar as coisas, ver as coisas, ela está conseguindo entender as coisas. Então, para que a gente possa ter essa capacidade, a primeira coisa que a gente precisa é se conectar com a Kadosh Baruch Hu e aprender a se conectar com Hashem. Então, aprender realmente a se conectar. Então, é uma coisa que você tem que desejar e você tem que
buscar isso. Em que momento a gente busca isso? A gente busca toda hora. Há momentos que você está mais conectado, há momentos que você está menos conectado. A gente busca isso toda hora. Quando você tem essa conexão com a Kadosh Baruch Hu, então a sua mente ela tem a capacidade de olhar o seu cenário, e você olha o seu cenário e você busca entender, e você pede a Hashem para te ajudar nisso. O que você tem que aprender com esse cenário? Qual é a lição? Qual é o degrau que está disponível para você subir nesse cenário? Qual é o conserto que você precisa fazer? E o que é que você precisa fazer para que esse conserto ele possa ocorrer? Como você vai fazer isso? É uma coisa muito interessante. Você fala assim, uma das coisas que a gente deve fazer é estar sempre investigando, né? Investigando sobre essas coisas, o que é que eu preciso consertar, o que é que eu preciso fazer, como eu me conecto mais com a Hashem, como eu tomo uma decisão assim e assim, será que a maneira que eu estou enxergando algo está correto ou está errado? Será que uma preocupação que eu estou tendo ela é real ou ela não é real? Será que eu preciso fazer uma mudança na minha vida nesse momento? Será que eu preciso, é um momento de dar um passo e mudar a configuração? A gente tem que sempre estar com a mente alerta para saber qual é o passo que nós vamos ter, o que é que nós devemos fazer, né? O que é que nós precisamos fazer. E entender algo que é fundamental. Os recursos que nós temos, eles são exatamente o que a gente precisa, ok? Eles foram dados de maneira muito específica, então aquilo que são as nossas qualidades, aquilo que a gente sabe fazer bem, eles indicam o caminho que a gente deve evoluir dentro disso. As limitações que nós temos, elas têm duas mensagens. Às vezes uma limitação, ela não é, na verdade, uma indicação de um caminho que nós não devemos trilhar. Não. Às vezes a limitação, ela é uma limitação que nós temos como, com esforço, superá-la. Quando a gente tem uma limitação que pode ser superada com esforço, essa limitação, na verdade, ela está nos chamando para um aperfeiçoamento. Ela está chamando a gente para um degrau acima. E para que a gente chegue nesse degrau acima, essa limitação, ela está oferecendo para nós uma capacitação. Quando existe uma limitação, que realmente é uma limitação que, mesmo com esforço, não dá para a gente superar, é uma limitação que a gente, digamos, olha, você olha que uma pessoa tem algo que você até gostaria de ter, mas você vê que não está dentro da sua realidade. É uma limitação que não é uma limitação que não está dentro dos seus recursos. Mesmo com o esforço de atingir essa limitação, ela, na verdade, ela tem uma utilidade muito grande. Ela está impedindo você de seguir um caminho que não é o seu caminho, de buscar uma trilha que não é para você seguir, de buscar uma missão para você que não é sua missão. Então, essa limitação ela é muito proveitosa, porque ela está ajudando você a se manter no caminho que é o caminho que a Hashem quer para você. Dentro disso, você tem que analisar quais são os seus recursos. Quais são os recursos que a Kadosh Baruch Hu deu para você. E dentro dessa configuração, você deve, então, usar os seus recursos de uma maneira cada vez mais aperfeiçoada.
Você deve aperfeiçoar os seus recursos, usar exaustivamente, entendendo que para isso você está nesse mundo. Uma coisa que é muito interessante, o Yetzer Hará, ele estimula muito a distração, né? Já a pessoa passa horas e horas na frente da televisão, ou assistindo filmes, ou se distraindo na internet. Isso é uma tática, assim, muito, infelizmente, mas muito eficaz do Yetzer Hará. Porque isso, na verdade, é um roubo. É um roubo do tempo da pessoa, da vida, um roubo assim fenomenal. O Yetzer Hará, através disso, ele consegue furtar, roubar horas e horas e horas e horas desperdiçadas por uma pessoa. Então, a pessoa que vive buscando uma distração, toda hora uma distração, a distração, existem distrações que são lícitas, elas têm um lugar para elas. O lugar delas é uma vez ou outra você relaxar um pouco, se distrair, né? Ela serve como uma forma de você descansar um pouco para continuar a sua luta, para continuar a sua... Mas quando a distração ela se torna, ela toma muito do seu tempo, ela é venenosa. Ela rouba você. Ela está roubando a sua vida. Porque você não está atento, você não está analisando sua vida, você não está aproveitando a oportunidade. Então, ficar horas e horas em frente a uma televisão, horas e horas se distraindo com algo, isso é um roubo, isso é um furto do seu tempo, da sua vida. Você está perdendo o seu tempo. Então, isso é uma tática muito forte do Yetzer Hará, e isso praticamente vai anulando a capacidade de uma pessoa de analisar as coisas, de refletir. Uma outra coisa importante sobre isso, depois vamos finalizar com os conceitos bastante claros, para que a gente mantenha esses conceitos na nossa mente com muita clareza. Mas uma outra coisa muito importante é que quando a gente se acostuma a ter como referencial nossa conexão com a Kadosh Baruch Hu, e o referencial nosso é o que é que eu preciso fazer nesse mundo. Quais são os concertos que eu preciso fazer nesse mundo? O que é que eu preciso deixar aqui nesse mundo no sentido da minha missão, do propósito divino? O que é que eu tenho que construir nesse mundo? Então, quando a gente tem isso em mente, o que é que eu preciso construir? O que é que eu preciso consertar? A gente está focado nisso. Então, cada cenário, a gente não perde muito tempo questionando por que isso aconteceu, por que eu estou passando. A gente não perde muito tempo com crise existencial. A gente aproveita as situações. Então, você estava num cenário muito bom, né? Num certo sentido, você estava evoluindo, tal, dentro do seu trabalho profissional, sua espiritualidade, tudo estava... Aí, de repente, aconteceu algo, você está numa situação diferente, está numa situação mais difícil, na sua mente você rebaixou, você caiu um pouco, rebaixou a sua situação, e a tendência é perder a alegria, diminuir a alegria, ter uma visão negativa, tudo errado. Tudo errado. Visão toda errada. Aquele cenário ele é tão importante como o primeiro cenário. O primeiro cenário, onde você estava evoluindo, você estava crescendo, você deveria aproveitar ao máximo esse cenário. Agora, quando vem um cenário mais humilde, digamos assim, esse cenário ele é super importante também, porque esse é um cenário de conserto. Então, o cenário de conserto ele é fundamental. Então, o que é que você faz? Você tem que olhar para ele e buscar realmente assim, não fugir dele, porque fugir dele só vai alongar ele, mas você precisa olhar para esse cenário e falar, ok, como é que eu posso tirar desse cenário algo bom? Como é que eu posso enxergar isso bem?
Né? O que é que Yosef, o que é que José fez no Egito? Ele passou a trabalhar como escravo. Então, o que é que ele fez? Todo o trabalho que era dado para ele, ele fazia bem feito. Ele se tornou um escravo especial. Ele passou a ser o mordomo da casa do Potifar. Aí veio lá a mulher, difamou ele, queria seduzir, ele não aceitou a sedução. Ele viveu os princípios da Torá, aí foi colocado num buraco, uma prisão, literalmente um buraco, embaixo da terra. E o que é que ele fez na prisão? Ele tentou fazer o melhor dele. O chefe da prisão colocou ele como encarregado da prisão. Ou seja, em todo o cenário ele tentou fazer o melhor dele. Ele se tornou o segundo homem mais rico do Egito. Ele não mudou a maneira dele agir. Era a mesma coisa quando ele era escravo, ou preso injustamente, ou como o segundo homem mais rico do mundo, praticamente, porque o Egito era o lugar, né, se tornou o lugar, um império mundial naquele momento. E ele era o segundo homem mais bem-sucedido, ele era o segundo homem mais rico do Egito. Ele não mudou, ele continuou da mesma forma. Então, a atitude dele era sempre aproveitar o cenário e fazer o melhor dele. E é isso que ele fez. Então, quando o cenário parece mais humilde, ele, na verdade, ele tem a sua importância nele mesmo. Ele não é só algo que, se eu for feio aqui eu vou ganhar isso. Não, ele em si, ele é importante. Ele tem um ganho dentro dele mesmo. Então, quando a gente foca no cenário, primeiro a gente olha por cima do cenário, tá? A gente olha e fala, esse é o meu cenário, agora o que é que eu posso fazer? E você faz. E você faz aquilo, o trabalho não era um trabalho tão grandioso como você estava fazendo, ele é menor, você faz ele com todo o coração, você se alegra nesse cenário, aparentemente mais baixo, menos rico do que o outro, você se alegra nele, você aprende as lições, você aproveita todos os concertos e vai mudando. Agora, então, qual é a meta desse cenário? A meta está nele mesmo, porque o que não vai mudar é a sua conexão. A sua conexão, na verdade, ela vai evoluir a cada momento. Então, os cenários eles vão passando, mas você já não está preso a eles, você aproveita eles, mas você consegue estar acima deles, porque você está conectado com o Criador. Isso é uma evolução no seu nível de consciência. É isso que faz você estar acima do cenário. Você está conectado com o Criador. O cenário vai passando, vem um, vem outro, é como um teatro. Arma-se um cenário, tem essa peça, depois começa outra peça, é outro cenário, depois começa outra peça, e assim por diante. Você vai passando esses cenários, um por um, e você vai aprendendo com cada um desses cenários. Então, essa é a lição, gente, que eu queria passar para vocês. Essa é uma visão correta que nós temos que ter com relação à vida, entendendo que Kadosh Baruch Hu, ele governa tudo. Através da Ashgaha Pratit, através de um processo de supervisão, né, divina sobre todas as coisas. Uma coisa importante para a gente compreender é cada situação que vai passando é um cenário, como a gente falou, mas eu falei no começo que é preciso ampliar a mente. E quando a gente tem a visão correta, nossa mente amplia. Então, num certo sentido, toda a vida nesse mundo é um cenário. Nesse cenário tem vários pequenos cenários que vêm e vão. Mas a própria vida nesse mundo é um grande cenário também. E é preciso entender isso. Porque quando chegar a hora que cada um vê que
chegou a hora de você sair desse cenário, tem que também saber sair desse cenário. E quando uma pessoa está bem conectada com a Kadosh Baruch Hu, com o Criador, e ela está realmente já no nível de conexão, de sentimento espiritual, ela vai chegar numa velhice com uma visão correta. Ela vai ainda aproveitar os seus dias, que são os dias que estão, seus últimos dias, para fazer o que ela consegue fazer com a força que ela tem, mas com a mente de que ela está acabando esse cenário como um todo, que é esse mundo, e ela vai então estar dentro de uma configuração mais elevada, que é a configuração após a vida nesse mundo. A configuração no mundo espiritual, e para aqueles que guardaram as mitzvot, estudaram Torá, a continuação no mundo vindouro. Então, a vida nesse mundo como um todo também é um cenário que vai ser desfeito quando a gente sai do corpo. Então, nós não podemos esquecer isso, que esse mundo é um corredor. Isso ajuda, né? E também entender que os concertos podem estar acontecendo não só no que aconteceu durante o tempo que a pessoa está vivendo agora, nesse momento, mas dentro do conceito de Gilgul Neshamot, onde ela não tem acesso à informação de por que está acontecendo aquele concerto. Mas como eu falei para vocês, a atitude de Yosef, José no Egito, é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Ele simplesmente colocou o coração em todos os momentos para se conectar com a Kadosh Baruch Hu, com o Criador, e fazer a cada momento o melhor que ele podia fazer. Um outro ponto importante é o seguinte: quando acontece uma coisa difícil e não é fácil você aplicar de maneira imediata todos os conceitos de Ashgaha Pratit, o conceito de concertos e nada é por acaso, você aplica tudo isso, mas ainda assim é difícil você digerir. Né? É difícil você, como as pessoas falam, você ficou sem chão. O que é que a gente faz nessa hora? Nessa hora, a gente tem que pedir. Pedir a Hashem para que a gente consiga digerir. Então, esse é um ponto muito importante, porque quando acontece uma coisa muito difícil na nossa vida, e a gente consegue digerir, e aí a gente consegue, sim, aplicar o conceito de Ashgaha Pratit, nada é por acaso, os concertos. Então, aquilo vai se transformar em algo positivo. Aquilo vai ser para o bem. Até toda a energia que estava envolvida nessa situação também vai ser benéfica para a pessoa. Mas quando uma pessoa não digere uma situação, ela não consegue, então aquilo é um veneno na vida da pessoa e vai causar uma série de outros problemas. Por isso que a gente tem que lutar para digerir, para aplicar o conceito de Ashgaha Pratit, nada é por acaso, olhar o cenário, Hashem, eu sei que nada é por acaso, tudo acontece com propósito, né? Que haja expiação para a minha alma, conserto, que essa situação difícil. Então, quando a gente tem essa atitude, então a gente vai digerir e tudo aquilo que causou dor
vai causar benefício para a nossa vida, vai ser para o nosso bem.